Boa noite a todos, mais uma vez. Para mim sempre é um privilégio poder estar partilhando a palavra de Deus. E vamos começar com uma oração a Deus de gratidão, de agradecimentos por tudo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Oramos. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, por tudo aquilo que tem acontecido no dia de hoje e pela maneira como Tu tens cuidado de todos nós. Agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e como nós experimentamos, Senhor, esse amor vindo de Ti. Agradecemos também por este privilégio que é podermos estar reunidos aqui, neste lugar, e poder aprender mais da Tua palavra, podermos ter a oportunidade de cantar músicas que escrevem o quão grande Tu és. Escrever aquilo que Tu quiseste para nossas vidas. Escrever, Senhor, o quão fiel Tu és em nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Dirige-nos neste tempo e que o Espírito Santo possa nos guiar, possamos estar atentos e possamos todos nós, em nesta reunião, aprendermos mais do Ti. Em nome de Jesus, nos oramos e agradecemos. Só queria perguntar, quem esteve no domingo passado, quando eu preguei de manhã? Então vocês vão ter o privilégio de ouvir aquilo que eu disse. Só que eu não vou pregar tudo, Isto é uma mensagem ultra compacta. É um resumo, mas vou falar sobre 3 pontos. E também vou pedir a vossa ajuda, a vossa cooperação ao longo deste pequeno estudo. Então vamos a ler e pedir a todos que pudessem abrir em Atos e de Atos. Atos 27. Versículos 21 a 26. Atos 27, versículo 21 a 26. Ok? Parece que todos já têm aberto. Vamos prestar atenção. Diz assim a palavra de Deus: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos a dar ao meio. E este capítulo 27 relata sobre uma viagem missionária muito diferente daquilo que Paulo já estava acostumado a fazer. Neste caso, Paulo já tinha feito várias viagens missionárias e esta viagem seria como a quarta viagem missionária de Paulo, mas era diferente, porque ela foi presa na Cesareia, em Israel, por pregar o Evangelho de Cristo. Então foi escoltado e ela apelou a um juízo perante César. E então este capítulo 27, do início até o fim, relata como é que esta viagem foi, como é que esta viagem se procedeu. Nós vemos que Paulo foi escoltado por tropas romanas, os chefes dos soldados romanos, e foram de navio em direção a Roma. No entanto, no início deste capítulo podemos observar a advertência que Paulo fez a toda a tripulação que a viagem seria muito perigosa.
vocês podem ler logo no início esta observação. É muito interessante observar Paulo dar deixar a advertência. Ele apenas era uma presa de muitos, entre muitos outros presas. Deu esta advertência, mas nós podemos observar também que ninguém, o chefe da tropa romana, não deu ouvidos. Deu ouvidos sim ao mestre, que era o marinheiro, o especialista em navegação. Ninguém ouviu Paulo e a consequência foi real. O navio realmente sofreu danos e estava passando por uma tremenda tempestade. E eu quero que vocês respondam. Quando vocês dão um conselho a alguém e essa pessoa não ouve, vocês gostam? Não? Qual é a vossa primeira reação? Tipo, vocês dão um conselho a uma pessoa, mas é aquela pessoa, vocês olham na cara dela e parece bem que ela não quer ouvir, não quer aceitar esse conselho. Qual é a vossa primeira reação? Deixa eu quebrar a cara. Já sim. O que mais? Outras reações? Como? Sim, o seu comportamento de tristeza. Como? Frustração. Como? Ok. E são exatamente estas emoções que provavelmente Paulo estava a sentir quando não foi ouvido. E a consequência estava aí, presente, real. O navio estava passando por uma tremenda tempestade e o navio estava perdendo pedaços do barco. E nós podemos ver que toda a tripulação, tanto o especialista em navegação como o chefe desta tropa romana, estavam todos desanimados. A situação é complicada, é um ambiente bastante difícil, ventos, ondas fortes, o navio quase a cair a pedaços, a afundar. A esperança vai se desvanecendo, vai terminando, vai acabando. Mas nós vemos Paulo, e eu nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo olhou nas faces deles, colocou-se no lugar do outro. E não apenas ficou a criticar por não lhe terem dado ouvidos. Ele relembrou a todos que, na verdade, ele tinha dado conselho, mas não ficou apenas a dizer, agora sofra as consequências. Ele não ficou nessa escada. Ele colocou-se no lugar do outro. Sabia o estado em que ele se encontrava naquela situação, desespero, desânimo. E nós podemos ler isto no versículo 21. De tanta preocupação, de tanto desespero, já não comiam. Já estavam a perder a esperança de sobreviver. Mas Paulo observa isto, analisa o estado da tripulação e ele coloca-se de pé e diz: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta para evitar este dano em perto. Ele relembrou isto, mas não ficou apenas aí a dizer, já continuem, eu não vou ficar aqui na minha, já que não me dá ouvidos. Não, versículo 22, podemos ler que ele deu bom ânimo, palavras que encorajam, palavras que levantem o ânimo da pessoa, aquela pessoa da tripulação que está realmente desesperada pela sua vida, por temer que sua vida está em risco. E todo o ambiente estava inclinado para isso. O navio estava quase destroçado, ia perdendo pedaços, ventos fortes, o barco estava assim. Mas Paulo, ali novamente, dando bom ânimo, palavras encorajadoras. E para nós hoje, como eu lancei aquela pergunta, quando alguém não nos ouve, nós ficamos com aquele sentimento na nossa vida. Somos mais, mas o que é que fazemos depois? Realmente muitos não ouvirão os nossos conselhos em relação ao Evangelho. Nós falamos da consequência do pecado, do estado da natureza do mundo.
Falamos da esperança em Jesus. Falamos desta esperança que nós já experimentamos, mas muitos não nos ouvem. Qual será a nossa atitude diante desta situação? Será que deixamos ir? Que façam o que eles querem? Ficamos na ignorância? Ou agimos de um modo diferente, tal como Paulo, dando bom ânimo, palavras de coragem? Apesar de eles terem rejeitado não só uma vez, duas ou várias vezes o nosso conselho, as nossas palavras devem ser sempre encorajadoras, palavras que mostram a esperança. E é assim que toda a tribulação começa a ganhar bom ânimo. E estas palavras que Paulo diz vêm do próprio Deus. Porque esta mesma noite diz, versículo 23, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sigo, esteve comigo. E diz, Paulo, não temas, é preciso compareça a esperança César. E este Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Esta é a palavra de Deus para Paulo. E esta foi a palavra de esperança que Paulo compartilhou a toda a tripulação. Uma palavra do próprio Deus. Mas a situação não mudou, continua a mesma. Muito difícil, complicado, ventos fortes, tempestades, ondas gigantes. A situação não mudou. No entanto, Paulo confiava em Deus. E Paulo estava pronto a partilhar essa esperança que ele depositava em Deus aos demais. E realmente fez isso. Se nós lermos os demais versículos que se seguem à nossa passagem, nós vemos que apesar que Paulo trouxe esta palavra de esperança, houve marinheiros, pessoas no barco que tentaram fugir quando avistaram uma terra ou uma praia. Tentaram fugir com um barco de salva-vidas. É salva-vidas, não sei. Aqui nós vemos que foram realmente egoístas. Pensaram mais em si próprios do que pensaram nos demais. Mas Paulo mais uma vez. E ele diz que se alguém tentasse fugir, então todos se perderiam. Todos se perderiam. E aqui o conselho de Paulo foi realmente aceitado. Foi ouvido, o chefe do navio aceitou, e então jogaram pelo bote, tendo aqui fora, para ninguém tentar fugir. Porque a promessa de Deus para todos da tripulação era que ninguém iria perecer. Esta é a palavra da esperança. Mesmo assim, a situação não mudou, continua a mesma. E eu preciso da ajuda de alguns de vocês. Quem gosta do número 7? Sérgio? Edson, estou na direita. Quem gosta de chocolate? Então, pizza, todo mundo gosta, né? Pizza. Só um? Ou todos? Quem pode ver aqui? Quem gosta da pizza pode ver. Mas só vocês que podem dar a mão. Não gosta da pizza? Pizza de quê? Então, são 6 pessoas. Sim. Então vamos pedirmos neste quadradinho. Isto aqui. Ok? Para ficarem ali todos vocês. Tentarem ficar todos vocês. Sim. Ok? Sim.
Então vamos imaginar que este quadradinho, onde todos estão, é uma ilha, ok? É uma ilha. E todo o resto, à nossa volta, é mar, é água. Okay? Então, o que vocês fariam? E tem apenas 10 segundos para fazer o que vocês fariam. Tem 10 segundos. Melhor um quarto para o espaço. Contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ainda fiquei. Então, em 10 segundos, o que é que fizeram? Ok, agora, quem mais? Jogar a vida fora. Quem mais? Não faz nada, sim, ok. Alguém pensou em sair ou tentar. Tá. Alguém tentou pensar em salvar-se ou procurar ajuda? Sei lá, de alguma maneira. Tentar salvar-se ou sair desta ilha? Oramos, mas não agimos. Diz? Oramos, mas não agimos. Ok, tá bom. Então podem sentar-se. Obrigado. Aqui o pessoal orou. Oraram. Alguém não fez nada. Alguém pensou. Oramos. O Daniel disse oraram, mas não agiram. Apenas para demonstrar, para ilustrar que é necessário termos iniciativa. Em situações complicadas numa ilha, é realmente preocupante estar aí. E é necessário, sim, orar, né? Pensarmos, elaborar o plano e agir, sobretudo, ter esta iniciativa. Aqui, Paulo, nós vemos, apesar dela ser um preso entre muitos, e se calhar um dos poucos que confiavam em Jesus, ela não ficou apavorado, desanimado pelo ambiente que ele próprio estava a experimentar. Uma tempestade bem forte. Os demais demonstravam desespero. Já não sabiam o que iria passar. Temiam para as suas próprias vidas. Alguns egoístas tentaram fugir. Sim. Mas Paulo tomou a iniciativa, além de dar conselho, além de dar a palavra que o próprio Deus lhe tinha dado e compartilhar isso com a tripulação toda. Apesar de ele ser um preso, ele tomou a iniciativa. Deu palavras de encorajamento, apesar de ele ser um preso. E se calhar um dos poucos cristãos naquele navio. A situação continuava a mesma. O ambiente era complicado, difícil. E no versículo 34, nós podemos ler o seguinte: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende da vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Mais uma vez, como o próprio texto diz, a situação não muda. É realmente difícil, complicado. A desesperação toma conta de todos. Mas o Paulo não, confiava em Deus, confiava nesta palavra que tinha recebido de Deus. E novamente viu o estado de ânimo de toda a tripulação. Ninguém queria comer nesta situação. Mas era preciso comer para ganhar forças, para perseverar, para tentar o barco não afundasse, todos pudessem trabalhar, contribuir para chegar a
ter terra ou uma praia próxima. E aqui no seguinte versículo 35, o próprio Paulo toma a iniciativa. Tendo dito isto, tomar um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois do partir começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Esta foi a atitude de Paulo diante desta situação. Todos estavam desanimados, mas o próprio Paulo dava exemplo. Levantou-se, tomou o pão, e toda a tripulação viu isto, presenciou isto. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. No total, eram 276 pessoas ao todo, no versículo 37. Mas, mais uma vez, a situação não mudou, continuava a mesma. Complicada, difícil, uma tempestade bem forte. Mas Deus tinha um propósito para a vida de Paulo, era testemunhar o poder de Deus nesta situação. Deus tinha um propósito para Paulo, de Paulo chegar são e salvo até Roma. Deus tinha o propósito de ver, através da vida de Paulo, todos pudessem experimentar uma salvação. Realmente experimentar. E talvez alguns experimentaram uma salvação eterna. Não sabemos, o texto não nos diz. Mas realmente todos ficaram salvos de toda esta tempestade, deste naufrágio. E muitas vezes o propósito passa em testemunhar o poder de Deus na dificuldade e não fora dela. Muitas vezes o propósito de Deus passa em testemunhar o poder de Deus na tempestade e não fora dela. Paulo apenas era um preso entre muitos, e talvez muitos poucos cristãos. Mas apesar de ela ser um preso, ele toma a iniciativa e ele testemunha o poder de Deus. Já mesmo no final, nos versículos 39 a 44, e vou passar a ler, diz o seguinte: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali um navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largaram também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra, quanto os demais se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E nesta situação, neste texto que nós lemos, mais uma vez vemos que os soldados, com egoísmo, tentaram matar os presos, com medo de que eles fugissem. Mas Paulo achou graça do centurião, que era o chefe. Paulo apenas era um preso. Foi ouvido, não foi ouvido de início, foi ouvido depois, deu palavras encorajadoras de esperança. Alguns ouviram, outros não ouviram, mas Paulo continuava firme e confiante em Deus. Paulo confiava em Deus em todo o tempo. A palavra de Deus é fiel, é verdade, e Deus cumpre a sua palavra. E a promessa de Deus é que ninguém iria perecer nessa viagem, e realmente todos se salvaram. Como eu disse, todos experimentaram a salvação. Não a salvação eterna, mas se calhar alguns experimentaram algo presencial, o testemunho do apóstolo Paulo.
E o ponto aqui é que Deus usa a todos de maneiras diferentes para o propósito de sempre presenciar ou pregar o Evangelho de Deus. Podemos ser apenas um preso, mais insignificante, em meio de uma multidão que não acredita em Deus. Mas é ali que Deus usa a pessoa para manifestar o poder de Deus. E possamos ter esta confiança. Deus já deu a sua palavra, tal como deu o apóstolo Paulo nessa ocasião. Deus nos deu a palavra, a Sagrada Escritura. É o propósito de Deus, a promessa de Deus. Ela é verdadeira, ela é fiel. E nos deu uma missão, que é pregar o Evangelho. Muitos rejeitarão, não nos ouvirão, até passarão a criticar as nossas vidas, a maneira como nós falamos de Cristo. Mas que isso não seja obstáculo para continuar a falar. Que muitos, se calhar, não nos gostem e passam a persegui-los, mas mesmo assim, a nossa atitude deve ser com palavras que encorajem aos demais, palavras que deem esperança. Tal como Paulo, possamos ter esta iniciativa, não esperar, mas agir, além de orar, agir, tal como o apóstolo Paulo. Era apenas entre 200 e tal pessoas. Era apenas um preso, mas isso não impediu de Paulo tomar a iniciativa de falar da promessa que ele tinha recebido de Deus, dar esta palavra de esperança aos demais. Esta palavra que encoraja, que renova as forças, que renova os ânimos. E muitas vezes o propósito de Deus para as nossas vidas passa em experimentar estas dificuldades, para fortalecer também as nossas próprias vidas, espiritualmente na nossa fé em Cristo. E apesar dessas provações serem difíceis, é ali que nós dependemos mais de Deus. E Ele deseja ser que dependamos mais de Deus do que de nós mesmos. Esta é a palavra. É, pessoal. Oramos. Sim, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, sabedoria, discernimento. Que o Senhor continue trabalhando em nós. Que o Senhor conduza os nossos passos, conduza o nosso coração, conduza a nossa mente, conduza os nossos planos que nós fazemos. Que o Senhor intervenha em nós. Ajuda-nos a confiarmos em Ti. Nós precisamos de Ti. Orienta-nos para quando encontremos alguém que não conhece Cristo, possamos trazer palavras que confortem a vida das pessoas. Que elas conheçam a verdade, aquela verdade que nós já experimentamos, da tua graça e misericórdia. Conduz-nos, Deus, a cada instante, como o tens feito até hoje. Muito obrigado, Deus.